conta, fala dos casos, Bruno, aquele dedo, aquele desenluvamento do dedo. Eu queria que você respondesse duas coisas. Você conseguiria ver para esse paciente, na situação que ele estava, outra possibilidade que não fosse uma amputação, fora a técnica, né, que você usou, que eu já mostrei, e funcionou muito bem, mas você visualizaria dentro daquele contexto inteiro. Eu queria que você falasse o contexto, quem era aquele paciente. Sim. Aquele paciente é um senhor de uns 70 e alguma coisa, mais de 75 anos, eu acho. Ele teve um acidente ali com serra circular ou lixadeira, alguma coisa assim. Se eu não me engano, foi em abril ou maio de 2020. Então, assim, no ápice da pandemia, né? E ele estava, assim, num pré-operatório, na propedêutica, para fazer uma colocação de marca-passo cardíaco. Ele estava com uma arritmia, precisando desse marca-passo. E ápice da pandemia, aquela confusão, ninguém queria internar, todo mundo com medo de ir para o hospital, e aquela confusão. E o colega atendeu esse paciente uma tarde, e eu propus para ele de imediato fazer isso como um controle de dano mesmo, né? Até pensar depois o que fazer, se fazer alguma outra coisa ou não. E assim, umas 6 horas depois, mais ou menos, a gente fez o procedimento lá. Ele teve uma perda ligamentar na parte radial ali do dedo, perdeu um feixe radial ali, artéria e nervo, né? Na metade do dedo. Você viu isso, você percebeu isso no intraoperatório, estava bem visível isso aí, que tinha perdido feixe, que levou. Feixe, a parte ligamentar radial. A articulação que você olha tudo, dá para ver tudo, limpou ali a parte ligamentar e o feixe vascular. Mas estava estável, assim, a articulação estava estável, não precisei fixar nada, a perfusão estava boa. E aí a gente optou pela técnica ali. Se perguntou de outra possibilidade que eu veria ali, talvez um retalho pediculado no abdômen ou inguinal, mas ali com todas as comorbidades dele, né? Problemas. A dificuldade da anestesia, que eu tenho especificamente, né? Ali, basicamente, anestesia local, loco-regional, né? Talvez uma anestesia local. Não é nada. Só anestesia local pura. Ninguém queria ficar internado no hospital naquela época e tudo. Nem antibiótico. Antibiótico só no dia e liberei ele para casa. Isso aí. Então, beleza, né? Então, nós estamos falando de um desenluvamento de dedo complexo num paciente idoso, cardiopata, na época do Covid, que você fez anestesia local alta no mesmo dia, praticamente, no paciente, e um sucesso no tratamento. Então, quer dizer... Paciente bastante colaborativo também, é bom frisar, porque esses casos você tem que colocar para mexer precoce, né? Isso. Então, a gente tem que orientar. No final das contas, uma boa amplitude, né? Ele conquistou uma boa amplitude de movimento, né, Bruno? Os casos. Esperou bem. E você sabe que o paciente está mexendo quando começa a soltar o plástico. Se o plástico está soltando é porque ele está mexendo mesmo. Aí não tem dúvida. Em região articular, é isso mesmo. E com relação àquela perna, aquele caso bem grande, um trauma grande, uma perda cutânea extensa pra caramba, como é que... Aquele caso foi o seguinte, esse eu não estava de plantão. Os colegas deram o primeiro atendimento, fizeram o debridamento, estabilizaram. O paciente tinha perfusão, tinha sensibilidade no pé plantar. Ele perdeu metade do joelho, a parte medial do joelho ele perdeu, o côndilo medial do fêmur, o platô medial, parte ligamentar toda. A única coisa que ele tinha de estabilização do joelho ali era o mecanismo extensor. E o pessoal fez o primeiro atendimento, colocou o fixador e pediu avaliação da cirurgia plástica e da vascular. E as duas equipes indicaram amputação no trauma, na hora do trauma. Como ele tinha perfusão e sensibilidade, o colega ortopedista optou por deixar, deixou para fazer no segundo tempo, se fosse o caso, ver como é que ia ser a evolução e tudo. E aí me pediram para dar uma avaliada e tudo, eu abordei ele assim, coisa de uns 2, 3 dias depois, na área de necrose aumentou um pouco, estendeu mais
necrose de pele, a perda cutânea e tudo. Aí eu fiz um debridamento amplo, dei uma revisada no fixador, dei uma estabilizada maior. O gastrocnêmio dele estava assim, com perfusão boa, mas todo descolado já. O retalho estava pronto, assim, digamos. Aí eu rodei o gastrocnêmio e cobriu o Ele estava solto, mas estava vascularizado. Vascularizado. Aí eu já estava todo secado, assim. Você pegava ele na mão inteiro. Então eu rodei ele para cobrir Você levou músculo cutâneo? Ou você levou a parte muscular e cobriu com a prótese? Não, ele não tinha pele. Levei só o músculo. Região, só o músculo e cobriu. Não tinha pele cobrindo o gastrocnêmio. Aí eu levei, cobri a parte medial do joelho, mas ficou exposto ali a tíbia anteromedial toda, né? Além da extensão da perda cutânea. Aí coloquei o plástico por cima de tudo, por cima do gastrocnêmio, por cima do... E deixou ele até o final. Você usou enxerto em algum momento? Aí a área dele era muito extensa, né? Ele ia até o terço distal da tíbia, até o terço distal do fêmur. E assim, envolvendo uns 60% ou 70% da circunferência. Eu deixei, granulou tudo, cobriu tudo e tal, e passei para plástica. Achei que era melhor fazer um enxerto para acelerar a recuperação dele. Aí o colega da plástica, ele optou por transferir para Belo Horizonte, esse paciente era aqui de Sete Lagoas, transferiu para Belo Horizonte por causa do tamanho do enxerto, por precisar de mais gente, mais estrutura, mais cuidado técnico, curativo também, tudo. Ele foi transferido para Belo Horizonte e, coincidentemente, continuou o acompanhamento lá no Amélia Lins. Eu não consegui ter uma notícia desse paciente depois, com aquela foto lá mostrando o resultado final dele, e deambulando com uma órtese para estabilizar um pouco o joelho, mas sem dor, né, com sensibilidade preservada, e a princípio satisfeito com o resultado. Bom demais. É um caso que cabe muita discussão sobre a recuperação funcional, né? Com certeza ele tem a função do joelho hoje pior do que uma prótese, mas ele tem sensibilidade. Então nessa dinâmica aí, né, sempre fica aquele questionamento se valeu a pena ou não, mas né, quem fala que se valeu a pena ou não é o paciente. Ele ainda tem a possibilidade, se ele quiser, claro que... se ele quiser fazer uma artrodese do joelho para parar de usar a órtese, ficar com a artrodese, com a perna sensível. Então, isso vai ser sempre uma discussão para membro inferior, se a amputação de imediato, uma colocação da substituição por uma prótese, se isso ia funcionar melhor. Falando em infecção, esse caso, você tem um caso bem bacana que eu mostrei aqui, difícil de controlar uma esporotricose, aquilo evolui rápido, né, Bruno? Muito rápido, consome rápido, e a gente controla muito mal aquilo. E você infecção fúngica, o grande desafio é sempre o diagnóstico, né? Nunca é a primeira opção, primeira hipótese diagnóstica, nunca é uma infecção fúngica. Embora o acidente dele foi um acidente com mordedura de gato. Que aí já leva a suspeitar, pelo menos. Suspeitar, mas, né? Inicialmente aquele quadro flogístico e tal, infecção secundária ali, bacteriana, né? Então você vai debridando, vai limpando e tudo, e o negócio não evolui. Não melhora. Esse caso, eu já peguei ele mais cronificado, já com umas 3 ou 4 semanas, encaminhado por outro colega cirurgião de mão daqui. Diga o que você teria a dizer hoje da técnica de Figueiredo, porque as pessoas estão aí para ouvir. Então, vamos lá. Em ponta de dedo, eu não faço outra coisa mais, a não ser isso aí, porque para mim é o que dá melhor resultado funcional, estético, sensibilidade. Não foi um caso assim, muito específico, que o paciente demande uma cobertura mais rápida, alguma coisa assim, mas em questão de resultado, né, ponta de dedo, para mim está bem definido como primeira opção. Eu perdi o medo de debridar. Perfeito. Não tem receio em sair arrancando tudo que tiver ruim, desvitalizado, infectado, duvidoso. Sai tirando tudo. Porque mesmo que seja uma cobertura parcial, você acaba preservando. Mesmo que seja uma cobertura temporária, né, com a técnica, você preserva o tecido ali. Entra, debrida, arranca tudo, não tem infecção. O paciente não fica tomando antibiótico, o paciente não fica internado, não fica com aquele negócio
vamos avaliar, vamos ver PCR, vamos avaliar hemograma, para ver. Não. Tratou ali, debridou, tal. Vai para casa. Com pouco tempo, você já define o tratamento, se vai tratar definitivo assim ou não, e programa com o paciente e resolve. Eu gostaria, assim, de te agradecer, pela oportunidade de falar e conversar com o pessoal, explicar, né, passar a nossa experiência aí, a variedade de casos, né, a variedade de atuação que a gente pode fazer a técnica aí. Te parabenizar pelo insight que você teve né, fazer, tentar mesmo e divulgar, e essa vontade de tratar e resolver o problema dos pacientes. São pacientes muitas vezes que são, o paciente não tem dono, né? Um olha, o outro olha, o outro olha, e a gente sabe a diferença do resultado que dá quando o paciente tem um dono, né? A pessoa que vai tratar, acompanhar e resolver até o final. Isso mesmo. Eu acho que isso ajudou muito os pacientes. A gente tem contato, né, com colegas aí do Brasil inteiro, a gente está vendo um resultado reprodutível, semelhante, né, no país inteiro. Claro que muitos dos casos seriam talvez resolvidos com técnicas melhores, retalhos livres e tudo, mas a gente sabe que não é a realidade da maioria dos lugares. Né? País Eu inteiro. estou a 70 quilômetros de Belo Horizonte, eu não consigo ter uma estrutura aqui para fazer um retalho livre. Mesmo eu tenho pouca experiência com retalho livre e tudo, mas mesmo que eu tivesse e quisesse fazer, eu não ia conseguir. Né? Você fazer um procedimento desse com uma equipe na área receptora, uma equipe na área doadora, fazendo anastomose, alguém para vir olhar depois se tiver com congestão na anastomose, trombose. Então, não tem a menor dúvida que para o interior do Brasil é a solução. Muitíssimo obrigado, parabéns pela sua competência, porque você tem um diferencial enorme, eu falei aqui, você sabe tudo. Você tem todo o arsenal e ainda assim, em momentos oportunos ou de acordo com a sua consciência e preferência, você escolhe a técnica de Figueiredo para poder utilizar como arsenal, mesmo tendo uma caixa de ferramenta tão grande como a sua. É um cara espetacular e competente. Então isso me deixa extremamente satisfeito e agradecido. Abração aí para você. Obrigado.